94 medalhas no total. Os britânicos continuam em terceiro com 25 ouros e 57 no total. E o Brasil é o líder com com 2 ouros, 2 pratas e 8 bronzes. Daqui a pouco, o julgamento do mensalão. A confusão provocou atraso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Avenida Brasil. Caminha está tentando convencer Nilo a ficar com a Nina. Ela tá aqui pra se vingar da gente. Eu fui a primeira e você é o próximo da lista. E a guerra entre essas duas está ficando cada vez mais perigosa. Basta pro bate-bola. Para. Vai voltar a tragédia tudo de novo e vai correr sangue só pra saber qual a diferença. Então tu fica no meu bem. Avenida Brasil. Quando a movimentação é intensa, o trabalho é de virar a noite e um grande agito já toma conta das lojas. Isso só quer dizer uma coisa: a Casas Bahia, todos os preços, em todos os setores da loja. Você vai assistir aos jogos em essa TV 24 polegadas e a partir de R$ 699 à vista.